Olá, professores! Eu sou a Fátima, pedagoga, psicopedagoga. E hoje, mais uma vez, nós vamos continuar falando nessa série de vídeos sobre as competências gerais da BNCC, e especialmente focando a educação infantil. Eu vou falar sobre a competência 8 e a competência 9, especificamente, tá? Então, a competência 8, ela vem falando o seguinte: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Quando você trabalha com as crianças, primeiro vamos falar sobre a resolução de conflitos. As crianças, às vezes, elas chegam perto do professor, lá na educação infantil, é impressionante. Elas chegam perto do professor chorando, né, na hora do recreio, ou estão brincando e falando: tia, fulano me bateu, não é? E a professora, às vezes, ela não percebe. E tem professor que, antes da criança falar, ela vai e já começa a querer minimizar essa dor da criança. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se ela chegou e falou: tia, fulano me bateu, quer dizer, algo está incomodando. Agora, isso não quer dizer especificamente que a criança, a outra, bateu. Se você observar, as crianças estavam brincando e, de repente, numa brincadeira, deu uma trombada. Numa brincadeira de um objeto, o objeto bateu na outra e doeu. Quando dói, elas choram e para elas, o coleguinha bateu. Mas se você observar, na verdade, não bateu. Porque, às vezes, a criança vai falar com a professora e a professora chama: fulano, vem aqui. Você, por exemplo, o Pedro está falando que o João bateu nele. Aí eu: não, tia, eu não bati não, eu estava brincando. Aí a professora, sem terminar, sem esperar a criança falar e se justificar, ela fala assim: agora você vai para a cadeirinha pensar, ou vai sentar ali no tapetinho de pensamento, ou vai ficar lá naquele canto isolado para você pensar no que você fez. Eu quero te perguntar: você teve a oportunidade, deu oportunidade à criança, ou deu oportunidade de resolver esse conflito que houve ali, esse mal entendido que houve ali nesse grupo, né, com essas duas crianças? Claro que não. Você pensa às vezes que só o fato de você deduzir que o outro bateu e colocar a criança, o agressor, entre aspas, o agressor, num lugar para pensar, você resolveu, mas você não resolveu. Você causou outro conflito. Primeiro, porque o outro não teve como se justificar e muito menos ele não entendeu. Porque às vezes ele nem percebeu que bateu no coleguinho, ou encostou um objeto no coleguinho, ou na brincadeira, na correria, deu uma trombada no outro. O outro sentiu a dor e chorou. Ele não sentiu, porque às vezes a hora que bateu corpo a corpo, a parte mais sensível do corpo do outro que percebeu, que deu perceber a dor. Então, o professor na educação infantil, principalmente, tem que estar pensando nisso. A resolução desses conflitos que surgem entre as crianças. É dialogar, perguntar, surgiu o nome do colega, chama o colega: e aí, o que aconteceu? Gente, quando a gente conversa com eles, chama eles para conversar e discutir e pensar: você bateu nele? O que aconteceu? Aí: não, tia, eu estava brincando com esse brinquedo. Aí eu brinquei, na hora que eu fui fazer assim, sem querer, bateu nele. Você percebe que a própria criança que se diz que o coleguinha falou que agrediu, ele mesmo não bateu porque ele quis bater. Entendeu? Então, nós temos que perceber que existem N situações para a gente chegar a conclusões precipitadas. E como nós vamos fazer com que essa competência de resolução de conflitos seja desenvolvida nas crianças, se nós mesmos
não conseguimos auxiliar as crianças nesses conflitos mínimos que existem, que para eles são enormes, e para eles é o que vai ajudar com que eles se tornem grandes pessoas que vão resolver conflitos grandes na vida deles futuramente. Então, é bom você observar isso, essas contendas, esses conflitos que existem entre as crianças e ver até que ponto, como que você vai fazer essa intervenção de forma que haja um crescimento, um desenvolvimento dessas competências dentro deles, ok? Outra coisa que fala nessa competência 8 fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro, não é? E os direitos humanos, com acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Essa questão do preconceito, não é? Por mais que você fale, na minha turma não existe preconceito. Gente, eu sou professora e carrego na minha carreira várias situações de preconceito, porque o nosso país, nós vivemos num país estruturalmente preconceituosa com relação à cor. Então, não adianta a gente falar, não, na minha turma não existe preconceito. Existe sim. E tanto que existe, eu não estou aqui falando de uma forma ativista, eu estou falando de uma forma que é para você, professor, perceber e você ficar atenta a essas atitudes das crianças. Quando chega uma criança negra na sala de aula e se você trabalha com um grupo de criança, maioria branca, essas crianças, na maioria das vezes, elas não querem dar a mão para fazer uma rodinha, não querem se aproximar, porque antes de conviver, elas têm um pré-conceito com relação a outra coleguinha que chegou, ou um colega que chegou, certo? Então, nós temos que pensar. Outra coisa, a gente não pode cultivar isso na sala. Quando eu falo, por exemplo, o professor para disponibilizar brinquedos, observar se no meio do brinquedo tem um brinquedo que é uma boneca, por exemplo, levar boneca, e fazer bonecas, levar bonecas de várias formas, simular um óculos com boneca negra, boneca branca, boneca do cabelo liso, boneca do cabelo crespo, porque as crianças precisam se sentir representadas. E brincando com essa diversidade, eles vão aprender a respeitar a diversidade. Outra coisa, as crianças que possuem qualquer deficiência física, principalmente quando a criança tem algum problema neurológico, né, algum transtorno neurológico, às vezes a criança tem um aspecto físico diferenciado, as crianças às vezes têm medo de ficar perto, até o professor às vezes se retrai. Gente, tem criança que teve paralisia cerebral e que tem fisicamente ela é diferente e tem uma capacidade de entender as coisas e quantas vezes a gente conviver e fazer com que as nossas crianças convivam com as crianças que têm deficiências físicas, principalmente porque eu falo física, porque o preconceito que é um perigo, porque antes de conviver nós aprendemos a discriminar, então as crianças começam a entender que as outras são crianças, as outras pessoas diferentes são crianças com as mesmas necessidades, com os mesmos direitos e com as mesmas capacidades que elas. Então é importante demais a gente pensar nisso e você, professor, faz isso quando você promove atividades que incluem todas as crianças. Tem também aqui na capacidade, agora vamos ver a competência 9, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Não é?
Então, quando você promove alguma atividade com as crianças também, na sala de aula, de solidariedade, né? Vá visitar uma entidade, um asilo, para elas levarem cartinha para os idosos, né? Você está promovendo isso com as crianças. Quando você está promovendo com as crianças uma atividade que possa levar para a comunidade, por exemplo, um poema, fazer com que as crianças elas escrevam mensagem, cartinhas e deixem em determinados lugares públicos, né? Ou deixe lá no correio, ou deixe no banco, ou deixe em qualquer lugar, para as pessoas, ou numa caixinha, ou no supermercado, ou no mercadinho, ou no lugar onde reúne mais pessoas, recadinho para as pessoas. Tudo isso é você começar a fazer com que a criança saia de dentro dela, tenha essa capacidade de levar para o outro coisas que vai fazer com que as outras pessoas se cresçam e elas se sentem determinadas a fazer coisas boas para os outros. Outra coisa, a resiliência, a determinação, não deixar, incentivar as crianças a iniciar uma atividade e terminar, concluir a atividade, não deixar nada pela metade, entende? Por mais difícil, por mais complicado que seja, começou, vamos terminar. Por quê? É isso que vai fazer com que elas se tornem pessoas que sempre que elas se predispõem a começar a iniciar, a fazer alguma coisa, um projeto da vida delas, elas têm foco para chegar até o final. Tá? Outra coisa que eu achei interessante é atitudes sustentáveis e solidárias. Né? Quando você faz atividade com as crianças com sucata, aproveitando o material que seriam descartados no lixo, que podem ser aproveitadas, também para brincar. Elas construírem brinquedos para elas e para os colegas, né? E tudo isso você faz na educação infantil e você pode fazer na educação infantil, ok? Então, isso aí você já está fazendo o quê? Construindo a base para o desenvolvimento dessas competências. É o início de tudo. Tudo começa na educação infantil. Tá? Muito bem, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, clique aí, dê um ok. E se você ainda não inscreveu no meu canal, inscreva-se nesse canal. Tá? Eu conto com você para que eu possa continuar conversando com você. Ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.